E sejam todos muito bem-vindos a essa aula 2, onde a gente vai falar como você realizar um atendimento passo a passo. Aqui no INC, diferente de outros cursos, onde fala para você nichar, onde fala de como você entregar bônus para o paciente, onde fala para você fazer outras coisas, aqui a gente começa com passo a passo, com o básico, onde realmente o que é importante você entender toda a estrutura de como você realizar um atendimento nutricional, baseado no nosso conselho, baseado no nosso conselho de ética, porque eu penso o seguinte, não adianta você pensar em outras coisas, o chocolatinho do consultório, como você nichar, como você fazer isso e aquilo, marketing digital, etc e tal, se você tem uma imensa dificuldade de começar com o básico. E o que nós estamos percebendo é que a maioria dos nutricionistas, alunos, recém-formados, estão com uma imensa dificuldade de conseguir fazer o passo a passo, de uma forma simplificada. E aqui no INC, um dos nossos valores é conhecimento prático objetivo, do qual você sai da aula e já pratica. Bom, na aula número 1 eu já falei do script de como você fazer o HD. E a gente não vai começar falando sobre algumas outras coisas. Aqui a gente começa no passo a passo, começa no básico muito bem feito, para depois você pensar em algo mais específico. Deu para entender qual que é o nosso raciocínio? Então vamos fazer o básico muito bem feito aqui. Aula número 1, você fez ali a anamnese, conversou com o paciente, depois a gente vai ensinar para vocês como vocês elaborarem sua própria anamnese, que é um passo importantíssimo e que está sendo muito subestimado. Normalmente, a gente percebe o nutricionista querendo já ir para a prática, para o plano alimentar, para a intervenção, para a meta, não sei o que lá, e aí compra uma bioimpedância, compra um ultrassom, mas a anamnese está sendo deixada de lado e ela é fundamental para você entender, conhecer o seu paciente. Porque sem você conhecer o seu paciente, o que você vai propor de mudança para ele? Ok, fizemos a anamnese, fizemos a hipótese diagnóstica, porque ali você vai ter realmente um norte. Qual que é o estado nutricional do paciente? Não é só o IMC. Quais são os pontos prioritários que você vai trabalhar com ele? Aí você precisa vir para o cálculo. E é aqui que eu enxergo um grande gap, gargalo das condutas. Ontem mesmo, em sala de aula, eu e os estagiários, a gente estava realizando um estudo de caso e alguns alunos fizeram um diagnóstico de que como se a paciente tivesse um excesso de gordura corporal, sendo que a paciente não tinha, mas eles chegaram nessa conclusão errônea devido à fórmula que eles escolheram. Então precisa ser criterioso nesse momento, porque senão você vai superestimar as calorias, senão você pode fazer um diagnóstico errôneo, você pode classificar o paciente como se ele tivesse sobrepeso e na verdade ele não tem. E olha o risco que isso te causa, porque toda a sua conduta nutricional vai ser baseada no diagnóstico. Se você não consegue realizar um diagnóstico, você pode prejudicar a saúde do seu paciente, tudo bem? Então aqui eu trouxe as fórmulas mais utilizadas. Quem utiliza o WebDiet, Dietbox, no Max, todos esses softwares, ele vai te trazer inúmeras fórmulas, depois eu gravo a tela para vocês verem. Mas o mais importante é que você saiba qual fórmula você vai escolher, tudo bem? Vamos lá? Então, aqui eu tenho Harris e Benedict, que é utilizado para a população eutrófica. Aqui eu tenho uma fórmula para criança, adolescente, adulto. Então, olha como ela é ampla. Só que aqui ela vai calcular o quê? Basal. O que eu vejo é que às vezes o aluno está calculando o basal lá no sistema, colocando o NAF, que é o fator de atividade física. Não, basal é basal. O JET, o VET é outra coisa. Ali é a necessidade total daquele indivíduo. Então, aqui, olha quantas fórmulas a gente tem. Então, eu tenho de 3 anos a 60 mais. Vamos fazer um combinado para a gente facilitar a nossa vida? Vamos utilizar o MIFIN para sobrepeso e obesidade? Fez o IMC do paciente, deu sobrepeso, já vem direto para essa fórmula. Então, aqui eu tenho de 19 a 78 anos. Ah, mas o meu paciente tem menos de 19 anos. Aí você vai utilizar a fórmula para adolescente. Aqui eu tenho essa fórmula também para a população tropical, que aí eu vou trazer um outro parâmetro. Esses dias a gente estava falando de um paciente asiático. IMC de um indivíduo asiático é diferente do IMC que a gente utiliza normalmente. Por quê? O biotipo do asiático é muito diferente de um americano,
de um australiano, de um brasileiro. Então, a gente precisa utilizar os parâmetros corretos. Eu tenho a FAO, também é muito utilizada. É um atleta? Vou utilizar. Eu tenho 3 fórmulas. Eu tenho a Cunning, que é a mais utilizada, que eu gosto muito, por exemplo. E eu tenho a EER, que a gente utiliza muito. Na EER, aqui sim eu já vou calcular o fator de atividade física. Aqui sim eu já vou fazer uma conta só, tá? Ó, a melhor equação depende do sexo, da idade, etnia, estado nutricional, condição de saúde, composição corporal e provavelmente a modalidade do esporte praticado. Aqui eu tenho para crianças e adolescentes, o ER específico deles. Lembra que eu te falei? Se o paciente for sobrepeso, obesidade menor de 19, você vai utilizar esse aqui, tá? Nossa, Jane, quantas fórmulas? Sim, muitas fórmulas. Aí aqui eu tenho o gasto, o custo energético, que vai variar. Aqui eu tenho parâmetros. Então, para crianças de 6 meses a 3 anos, eu tenho uma média de 20 calorias por quilo de peso, que é o custo energético, não é a energia necessária para aquele organismo. Adultos, eu tenho aqui, ó, vai continuando. Gestantes, a gente precisa lembrar que eu tenho depósito de energia. Aí aqui na gestação eu tenho outros parâmetros, então eu tenho mães com baixo peso, mães com peso normal, que seria eutrofia, dentro da escala da curva de Atalá. Você não vai utilizar o IMC normal, tá bom? Idoso tem a sua própria aplicação do IMC, que é diferente do adulto, cuidado. Eu já tive nutricionista em hospital que foi fazer a admissão do paciente dentro de 24 horas e na hora de classificar o IMC, ele utilizou o IMC do adulto. Tá errado, ele tem que utilizar o IMC do paciente idoso, que é diferente. Aqui eu tenho lactantes, então eu tenho o custo energético da produção de leite, mais a mobilização de energia. Então é um outro cálculo que você precisa fazer. Aqui eu tenho outros parâmetros. A gente não faz isso na prática, mas existe, que é o fator térmico dos alimentos. Então, eu tenho alimentos que vão fazer com que o organismo gaste muito mais energia. Aqui eu preciso, sim, calcular o fator atividade física, porque ninguém fica vegetando na cama, certo? Aí, aqui embaixo, eu trouxe para os meus alunos a divisão dos macronutrientes. Então, até isso existe essa dificuldade. Qual vai ser a divisão que você vai fazer dos macronutrientes? Baseado em quê? Na DRI, na OMS? Existe uma leve diferença, mas tem. E você precisa entender por que você está escolhendo um e por que você está escolhendo o outro. Uma grande dúvida, o que é calorimetria direta, indireta, mas isso aqui a gente utiliza mais na teoria. Então, baseado nisso, em todas essas fórmulas que eu trouxe, eu vou abrir o sistema e eu vou te mostrar. Vamos lá? Bom, aqui eu abri o meu prontuário, 1,55 m, na época eu tinha 74 quilos. Escolha a sua fórmula, olha quantos aqui, ó. Qual que você vai escolher? Depende do paciente. Então, eu vou escolher um Harris e Benedict, eu tenho 2 tipos de fórmula. Eu vou escolher FAO, ER, vou escolher Cunningham, eu sou uma atleta, vou escolher Mifflin. Aí, eu tenho outras fórmulas aqui, ó. Eu tenho para crianças, qual vai ser para criança que eu vou escolher? Qual a gestante? É uma lactante? Então, você precisa escolher adequadamente qual vai ser a fórmula do seu paciente. Escolha o fator de atividade física. Aqui, qual é a fórmula? O que eu quero calcular? O basal ou o JET? Ah, não, é o JET. Então, tá bom. Então, tá legal. Aí, você vai escolher o fator de atividade física. O fator de injúria, você não vai escolher para um paciente que é saudável. Tá? Aqui eu tenho pacientes pós-operatório, câncer, fratura, queimadura. Então, ali ele vai colocar um adicional energético.
O match é maravilhoso, mas usem com sabedoria, porque aqui eu tenho tudo, todas as atividades físicas. Então eu tenho uma caminhada, eu tenho corrida, eu tenho musculação, olha que interessante. Nossa, Jane, mas como é que eu uso? Ah, aqui eu vou falar de intensidade. Eu costumo perguntar para o meu paciente assim: você sai realmente cansado? O seu batimento cardíaco fica acelerado e demora para voltar ao normal? A sua respiração demora para voltar ao normal? Isso normalmente acontece quando a gente tem uma alta intensidade, quando você faz um HIIT, quando você faz um funcional, quando você corre na esteira. Então, o meu gasto calórico é maior. Aí eu começo a identificar a intensidade. Eu vou te falar uma coisa: o que é intenso para mim pode não ser para um corredor, mas para mim é intenso. Então, vamos usar aqui, ó, média intensidade. Quantos minutos? Quando o paciente fala assim, eu faço 1 hora de musculação, ele está levando em consideração as suas pausas. Então, realmente, quanto tempo ele passa se exercitando? Qual que é o tempo de pausa? Aí ele sai de um equipamento e vai para outro equipamento. Então, você tem que fazer uma média. Vamos colocar aqui, ó, 40 minutos. Vamos supor que eu só faça isso, tá? Ele está colocando um adicional de 230 calorias. Por que ele está fazendo isso? Porque de acordo com a minha atividade física, com o nível, com a intensidade, eu preciso de 230 calorias. Programar peso é uma coisa que eu não gosto de fazer no sistema. Mas eu não vou me alongar aqui. Quem é meu aluno sabe por que eu não gosto de fazer isso. E não é gestante, não precisa, tá? Aí a gente precisa calcular. Aqui ele deu um erro. Vira e mexe, ele faz isso. Vamos tirar o meeting. Vamos tirar o meeting. Isso aconteceu esses dias com os alunos. Bom, quem sabe faz ao vivo, certo? Vamos deixar aqui 0. Confirma. Ele não tá querendo salvar hoje, hein, gente? Vamos lá. Deixa eu colocar outro peso aqui. Não tá querendo calcular. Peraí que eu vou pegar um outro aqui. Ó. Aqui ele calculou para mim o jet que eu fiz por fórmula de bolsa. Vamos ver se eu mudo aqui. Eu já sei porque que ele não tá trazendo. Agora ele trouxe. Bom, o meu basal, baseado nesse peso antigo, 1.335 calorias. Basal, que dá mais ou menos 18 calorias por quilo de peso. Agora, o meu gasto total, vamos aqui, ó. Tá? Leve. Ele tá colocando para mim que, baseado no meu exercício, 1.836 calorias. Ele tá indo para 24,8 calorias. Aqui, então, você já escolheu. Aqui você já entendeu que o basal a gente não vai trabalhar, a gente vai trabalhar com o JET, tá? Então, energia total necessária para esse organismo desempenhar todas as suas funções, mais atividade física leve, 1.836 calorias. Já, o que eu faço com isso agora? Eu vou calcular? Depende. Seu paciente deseja perda de peso? Ele deseja manter peso? Ele deseja ganhar volume? O que o seu paciente deseja? Lembra que eu te falei que tudo vai ser baseado no objetivo do paciente? Então, é aqui que a gente começa a entender para que caminho você vai. Eu desejo perder peso. Então, tá bom. Qual vai ser meu déficit calórico? Depende. Depende da sua estratégia. Você pode, pela literatura, de 500 a 1.000 calorias fazer um déficit calórico. Muitas vezes, um déficit de 500 calorias já vai ser muito para o seu paciente. Então, você precisa ser muito cauteloso. Além do déficit calórico, a gente vai falar na próxima aula a questão da estratégia. Então, dependendo da estratégia, você não precisa se preocupar muito com o déficit calórico. Você precisa se preocupar com o funcionamento do organismo, da energia que essa comida vai trazer para esse indivíduo, como que a rotina dele se é muito cansativa. Vamos supor, a pessoa trabalha 2 empregos, 12 por 36, que era o que acontecia comigo. Se você quer usar um déficit calórico aqui, provavelmente eu não vou aguentar minha rotina. E provavelmente, muito provavelmente, não vou aguentar fazer nenhum tipo de exercício físico. Então, a gente precisa analisar isso.
como que é a rotina desse indivíduo, isso é ser nutricionista, sabe? Isso é ser estratégico. Qual é a rotina do meu paciente? Qual que é o objetivo dele? Eu vou pensar em déficit calórico, eu vou pensar em qualidade, eu vou pensar em funcionalidade, eu vou pensar em trazer mais energia. E outra coisa importante que eu sinto muita falta, além da estratégia, quais são os nutrientes alvos que eu vou trabalhar com o paciente? Você não vai conseguir bater todo. Mas o mais importante é, esse paciente tem necessidade de qual nutriente? Ou para atingir o objetivo dele, qual nutriente que eu preciso trabalhar que realmente vai fazer diferença para ele? Entende? Então, até a próxima aula.